Vamos lá, gravando. Módulo 4 da formação de data da turma, nossa turma. Aqui eu coloquei, nesse módulo aqui, algo interessante, que é os ambientes virtuais de aprendizagem, chamado AVA. Tá? Ambiente Virtual de Aprendizagem. E o que seria esse ambiente virtual de aprendizagem? E nós sofremos aí, eu peguei essa transição, né, eu posso falar, porque literalmente eu peguei essa transição aí do presencial para o online, né? Então nós pegamos aí em 2020, março de 2020, nós estávamos com o Instituto, a pandemia veio, e aí o que aconteceu? Tivemos que aí rebolar aí, né? Tudo fechado, muitas pessoas não queriam, estavam com medo, né, do presencial e tudo. E aí nós começamos a se adaptar aí ao Zoom, né? Eu falo que eu uso o Zoom desde essa época aí. Então eu já identifiquei com a ferramenta Zoom. Você tem hoje várias ferramentas que trabalham com a dinâmica online. Alguns até perguntam para mim, né? Poxa, Alexandre, eu só uso o Zoom porque o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa gigantesca dela com outras plataformas e vi que não tinha muita diferença. Por que eu uso o Zoom? Porque eu me adaptei ao Zoom. Então, assim, sabe aquela coisa que você faz repetidamente? Toda hora você usa, você vai, tira, então. Eu usei o Zoom e adaptei o Zoom. E no início da pandemia tinha aquela questão dos 40 minutos que pode você utilizar. Eu acho que isso hoje ainda permanece o Zoom. O que acontece agora, não sei se é comigo, né? Quando eu fiquei, deu aquele probleminha lá do pagamento, agora eu peguei um cartão de crédito, deixei só para isso, ele estava me demorando a voltar. Ele estava mandando esperar 7 minutos para eu voltar. Aí eu não sei se esses 7 minutos agora, que eles pedem para a pessoa esperar para voltar, virou um protocolo do Azul mesmo para poder evitar que as pessoas só usem o gratuito. E aí depois você até teste, né? Porque que acontece? Muitas pessoas hoje usam o Google Meet. O Google Meet é a mesma coisa. Usa o Zoom para poder fazer suas terapias ali de 40 minutos. Quando cai, ele vai lá, reloga de novo a pessoa, bota a pessoa no login de novo e a pessoa continua dando. Eu acho uma ferramenta muito boa para quem está começando agora, para quem não tem como investir. Eu pago no meu Zoom aqui, não tenho problema em falar o valor, acho que é R$ 90 que eu pago por mês do meu Zoom, que eu posso botar aí 150 pessoas numa sala de aula e sem ter aquela queda, posso gravar. Uma dica, né? Eu não sabia disso. Depois que eu fui me atentar e a gente comentou, vai explicando. Não precisa comprar para vocês, não compre o armazenamento da nuvem, que o Zoom vende. Fica dá R$ 60 o armazenamento da nuvem, em que o Zoom vende para você manter suas aulas gravadas. E aí, que um expert até me ensinou, né? Que eu falo com vocês, eu sempre procuro mentores, e os mentores vão me ajudando. O que eu fiz? Comprei um HD para o meu notebook de 2 teras, e aí, é claro, ele custou, esse HD de 2 teras custou uns 300 e pouco reais. Mas eu gastei uma vez só. E aí eu tenho um HD de 2 terabytes no meu notebook e eu boto para gravar no notebook. Certo? Então eu tenho a gravação no meu notebook aqui, das aulas todas, boto lá no YouTube, disponível para vocês, jogo para onde quiser, jogo para a plataforma fechada. Então eu achei mais barato do que todo mês você ter ali uma. Eu tenho que HD, se eu tenho algum HD externos aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que é. Só um minutinho. Eu vou ver aqui que eu acho que eu tenho para mostrar para vocês como é que é o HD, né? Poxa, já está lá embaixo. Depois eu mostro para vocês. Parece o celular assim, ó. O HD.
Aí comprei um HD até externo, tá, gente? Você pode botar um HD externo ou você usa o HD no seu notebook. Bota ali no notebook lá, você tem suas aulas gravadas, as suas coisas gravadas. Então, isso me auxiliou muito. Por isso que hoje, dentro dessa dica que eu estou dando para vocês, eu não comprei mais armazenamento em nuvem da iCloud. Tá? Ou, melhor ainda, vocês também podem pagar o armazenamento da nuvem da própria Google. Tá? E aí chamado Google Fotos também, que você pode ter esse armazenamento. Eu também tenho armazenamento também da Google. Então, eu tenho armazenamento da nuvem, eu tenho o meu armazenamento pessoal e o teu da nuvem também. Muitas coisas eu jogo lá. Uma dica que eu faço, muita coisa eu guardo no e-mail, tá, gente? Professor tem que ter isso aí, tá? Abra o e-mail de vocês e jogue tudo no e-mail. Tá? Para quê? Se acontecer alguma coisa, perder material, alguma coisa, dar pane em computador, você não perde nada. Eu tenho quase 200 apostilas que eu fiz. Que isso, Alexandre? Quase 200 apostilas que eu fiz. Totalizando tudo, né? As formações, tudo eu montei. E aí, essas apostilas todas eu tenho tudo aonde? No e-mail. Então, eu tenho um e-mail específico só para isso, que é o Biblioteca Kairos. Eu tenho um e-mail, esse e-mail é só livros, apostilas, documentos, tudo eu jogo lá. Então, se por acaso perder tudo, eu tenho isso na nuvem, vou lá, baixo do telefone novo e vou lá e consulto tudo que eu tenho. Então, uma dica que eu dou para vocês, professores, é muito bom ter para não confiar muito nos dispositivos móveis, né? Que pode, às vezes, dar problema, você pode confiar no computador. Até os livros que eu estou escrevendo, o que eu fiz? Eu botei tudo na nuvem. Porque se perder ali, já era. Você fica ali, já aconteceu comigo, o perrengue, perdi muito material. E hoje eu tenho trauma, né? Além do meu computador, eu tenho mais 2 HD externos comigo, de cada um de 1 TB. E aí eu tenho até vício de comprar, né? Às vezes eu compro HD externo e deixo o HD externo guardado, porque eu vou jogando algum material para a gente poder ter pendrives, só que eu resumi tudo numa coisa só. Então é muito interessante nós, como professores, estudar tecnologia, tá? Porque isso aqui está na alta. Isso aqui te leva para o mundo, isso aqui te dá mobilidade, isso aqui te dá acesso. Hoje você pode estar em qualquer lugar do mundo, dentro de casa, fazendo o que tem que acontecer. Então, às vezes aqui, claro que me reduziu muito, tá? Não reduziu o trabalho, me ampliou muito o trabalho ampliou muito, porque hoje mesmo, semana passada, eu estava fazendo uma mentoria desde casa, aqui sentado aqui, não tem a questão da. É o que eu chamo da liberdade geográfica, tá? Isso aqui dá liberdade para geográfica. E dentro daquele projeto que eu falei com vocês, né? Vai ter alunos que eu vou precisar que vocês tenham esse ambiente aqui virtual com eles. Atenda eles, vá fazer análise deles aqui 100% online, porque não vai ter como, que geograficamente, fisicamente, eles não vão poder estar aqui. A gente está fazendo alguns acessos até fora do país e não vão precisar. Então, é importante vocês dominarem a tecnologia, tá? E aí, é claro, pô, Alexandre, tem que fazer um investimento. Tem. Claro que de cara você começa com tripé, comprado lá na Rua Buenos Aires. Eu vou botar para vocês. Vocês não tem noção lá parece o São Paulo. O tripé desse lá tá R$ 15, 20, tudo material eletrônico aqui, ó. Com o tripé desse. Eu curto esse por quê? Que tá vendo aqui, ó? Ele abaixa. Olha lá. Para constelação, ele é muito bom, né? Quem gosta de trabalhar com os bonecos, aí, Célia. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui, olha o que eu faço, ó. Olha lá. Ele abaixa, olha o que ele faz, ó. Entendeu? Então você pode botar aqui, ó. Ele é todo, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, esse aqui eu achei muito bom, tá? Porque ele aqui, ele retrátil, ele trabalha. Então você pode aqui estar atendendo o seu cliente por aqui, ó. Olha lá. Sentado aqui, tá vendo? E ele tem uma base muito forte. Então você pode estar aqui atendendo o seu cliente aqui, dando a sua aula pelo telefone. É claro. Aí eu falo para os professores que é investimento. Uma câmera, hoje, tá? Dessa que eu utilizo com vocês aqui, tá 200 e pouco reais, R$ 300, você acha na Calunga. Então, o professor tem que ter o equipamento dele, tá, gente? É bom ele ter o notebook dele, e aí você dá um tapa no notebook de vocês, compra uma câmerazinha e bota na mochila de vocês, que vocês estão conectados em qualquer lugar do mundo, estão conectados com o telefone. E a internet, normalmente, os lugares hoje, todo lugar tem internet. Então, é importante essas dicas, né?
que eu queria ter tido no início lá. Apesar que eu peguei uma transição, eu não tinha essa dinâmica toda. E é bom você ter toda essa aparelhagem para que você possa também, na acessibilidade, ter todo o seu material ali para poder trabalhar a aplicação ali. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, e aqui eu botei o conteúdo aqui no início, né? A adoção das tecnologias, de novas tecnologias de ensino para a atuação docente. Então, Alexandre, eu detesto tecnologia. Para nós que somos professores, não tem jeito. Não tem jeito. Tudo é investimento, tá? Tudo é investimento. Eu até fiz aqui, botei de forma literal ali, eu dividi ali, coloquei um molde também no canto ali, nós temos um molde só aqui para o meu escritório. Alexandre, mas é um investimento que eu fiz para poder transmitir a qualidade, as nossas lives, ela tem uma qualidade, né? Vou mostrar aqui para vocês rápido. Olha lá no canto, tá vendo? Então tem um molde ali, ó, específico só para aqui para cima aqui para o escritório aqui. Então a gente não é nenhum nível de vaidade nem nada, mas a gente precisa ter esse material. A gente precisa ter esse Já não material. posso vender meu golden mais. Não. Aí, Márcia, é o que eu falo. É um conjunto. Eu dou o bizu todo porque eu tenho essa mania do debriefing, né? Então, assim, tem que ter um molde, uma boa cadeira, que tudo é investimento. Tudo eu falo que tudo é investimento. Até a cadeira é investimento. Até a cadeira é investimento. Tanto que na hora que for Aí a comprar. gente vai aprendendo, né? É o toque que eu dou, né? Não é assim, eu gosto de dar o completo. Por quê? Eu fui até comprar cadeira, aí de caramba, cadeira cara é essa, Finge. Quando ela sentou na cadeira, quando ela É o sentou, conforto, né, professor? porque Meu você filho fica fala muito. isso comigo. Assim, às vezes eu fico aqui em cima, aqui no escritório, eu fico aqui às vezes 8 horas, 7 horas, já fiquei 10 horas aqui em cima, mexendo, fazendo um montão de coisa. Então eu preciso estar num lugar que tem o quê? Que tem um conforto. Ali no cantinho botei um frigobar, tem uma geladeira, aí botei um ar-condicionado aqui. Assim, cada um se alimenta com a sua visão, tá, gente? Não tem ar-condicionado, bota um ventiladorzinho, uma coisa. Você tem que ter alguma coisa. Nunca foi assim, não, tá, gente? Nunca foi assim, não. As coisas foram evoluindo. Só acha já ver pronto? Não é. Porque eu creio num conceito de ambiência, tá? Então aqui, cara, aqui é o meu ecossistema. Eu sempre falo isso. Aqui é o meu local. Aqui que a minha mente expande, sabe? Porque essas paredes aqui, elas estão grudadas de conhecimento, às vezes de choro, às vezes de orações, às vezes de afirmações, um montão de coisa. Esse quarto aqui, esse escritório, ele está recheado disso. Então, eu sempre falo para vocês que é uma ambiência. Busque um ambiente, porque aqui você elucida, aqui você emana situações. Poxa, Alexandre, eu não tenho condições até agora. Não tem problema. Você fala todo mundo. Trabalha com o que você tem na mão. Na minha vida, às vezes nunca foi assim. Às vezes o meu quarto, durante um bom tempo, o meu cantinho no quarto lá, eu tinha um cantinho no quarto, eu improvisei o cantinho do quarto lá, botei bonitinho lá, e era o meu quarto, que era local, tá? Onde tinha, certo? Eu fechava a porta do quarto lá e ficava lá, enfiado lá, às vezes lá, estudando, fazendo um montão de coisa, e a cama tendo a cama do lado aqui. Às vezes a gente quietinha, deitada ali, deitada devagarzinho, a gente quieta ali. Então, assim, a gente trabalha o que a gente tem. Mas eu falo para vocês que é muito bom. E hoje isso está muito forte, porque você hoje em casa, com essa ambiência, você vai ter mais privacidade, principalmente as análises, as terapias, porque a gente precisa um pouco de privacidade para falar sobre determinados assuntos. As pessoas têm que se sentirem bem. Então, a gente precisa desse ambiente, que é uma dica que eu dou, né? Quando eu falo de Java, eu falo muito sobre essa ambiência, né? Esses ambientes virtuais de aprendizagem. E como você vai potencializar a aprendizagem no ambiente virtual. Isso tudo potencializa. E aí depende muito de vocês aí nessa dinâmica aí. Como você fala para todo mundo, eu queria muito no início ter essas dicas, né? Essas dicas aí para poder entender um pouco, para poder encurtar um pouco o trabalho. Perguntas, pessoal? Vamos lá. O Gary Demar,
um grande educador, tá? Ele que escreveu um livraço chamado Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Livraço. Se quiser até anotar, Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. O Gardemar escreveu. E essa frase eu tirei do livro, tá? Essa frase aqui do Gardemar eu tirei do livro. Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. É ele. É engraçado que eu tirei muito. Eu vou até pegar essa frase agora aqui, vou tirar ela e vou botar lá na minha palestra para professores que eu estou fazendo, que eu fiz. Silenciosamente exaustos. E aí eu vou botar essa frase aqui. Então você vê que o professor ele tem um poder na mão muito grande. Nós, professores, temos um poder muito grande na mão de mudar a vida das pessoas, de certa forma, impactar essas pessoas de forma diferenciada. Então, o professor, ele sim, ele vai, de certa forma, trazer essa ambiência, ele vai trazer essa mentalidade, trazer essa dinâmica específica. Então, o professor ele consegue, de forma silenciosa, de forma influenciadora, fazer isso, né? Ele tem essa dinâmica de resolver isso. Isso aí acaba sendo uma questão muito boa e importante. Quando eu coloquei aqui a adoção das novas tecnologias do ensino da atuação docente, isso está muito conectado com o ensino do qual ele. O ensino do qual, tal qual a sociedade está em constante mudança, vem se encaminhando para a necessidade de uma construção diferenciada. Refletir sobre a educação no contexto atual e o trabalho desenvolvido a partir das novas modalidades de ensino pode nos levar à busca por mudanças que vão em conta de exigência social e cultural. Nos aspectos cultural, social e à necessidade dos novos sistemas respondam o quê? Respondam às exigências do cenário globalizado. E o que seria esse cenário aqui globalizado? É hoje como que se tem hoje o viés educacional? O que de forma direta as pessoas estão pensando? O que de forma direta elas estão ali projetando, né? Dentro da dinâmica que elas estão buscando, dentro daquilo que elas têm falado e dentro daquilo que elas têm buscado de forma direta. E quem promova a troca de saberes com a sociedade e coloca as instituições em confluência, né, com as exigências do mercado de trabalho e das relações interpessoais. A formação promovida pela instituição de ensino requer um olhar sobre exigências da nova ordem social, uma vez que os anseios sociais são manifestos e que ganham cada vez mais espaço, isso gera expectativa em vários segmentos da sociedade, e as quais passam a exigir reformas do sistema de ensino. Então, a pandemia, gente, me responda aí, ela foi uma reforma do sistema de ensino, sim ou não? A Foi sim, pandemia Alexandre. foi, né? Foi. Foi. Por que Foi ela foi? porque as pessoas tiveram que se adaptar, né? No caso, fazer ensino online, né? Igual a gente está fazendo aqui, que permaneceu, né? E acabou já que isso aqui acontecendo e virando uma realidade. Tanto essa formação aqui de didata era uma formação que se dava presencialmente. Hoje, não tem necessidade de data ser mais presencialmente. Não se tem a formação de data. Nós estamos para lançar uma formação em neurociência, né? Uma formação até interessante, vou falar sobre a neurociência e as psicoterapias. Essa formação, e aí eu vou fazer uma abordagem, eu vou pegar ali as 10 principais psicoterapias e vou provar como que a neurociência é aplicada nelas. Essa formação vai ser 100% online. Não tem a necessidade dela ser presencial, entendeu? Aí você vê hoje como que a tecnologia hoje é claro que eu entendo, gente, que há formações que não tem como ser online. Exemplo, a formação de constelação familiar. Ela pode ser a parte teórica online? Pode. Agora, o campo, não tem como. A PNL, eu tenho até testado aí a PNL lá. A turma aqui deu um problema na sala, eu dei a aula
Gravei a aula, módulo 2, a teoria. Ela pode ser. Fábio estava, né? Fábio estava na turma, né? Acho que o Fábio estava na turma de PNL. Abre... Tava. Foi Ficou na legal. Ficou segunda-feira legal a passada. aula? Ficou legal, Fábio, a aula? Foi de boa. Sim. Então a aula ficou Ficou top. de forma mais tranquila. E, Conseguimos resolver da forma mais, poxa, não, mais ficou simples que teve. ótimo. Foi online, a gente conseguiu resolver. Pô, E todo mundo em agora, casa, ó, deu comodidade, todo mundo em casa assistindo a aula online. Ficou top. É claro que a aula presencial, as ferramentas são presenciais, não tem jeito. Então, assim, você vê que hoje, e veio para ficar, não adianta reclamar, não adianta brigar, tem que se adaptar. Lembra da adaptabilidade? Eu, Alexandre, confesso para vocês que eu tive uma resistência pra caramba no início. Quando foi me apresentado o Zoom, a gente está falando hoje sobre o AVA, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem. Foi me feito, eu tive uma resistência muito grande, confesso, Márcia, confesso, Célia, que eu tive uma resistência grande, né? E aí o que ocorreu? A Márcia pegou esse ambiente, porque a Márcia estava lá em Pemetá, nas nossas aulas escondidas, né, Márcia? Lá. E aí o que Oh, acontece, né? E aí, fantástico. aí o que eu fiz? Eu tinha dificuldade para poder se adaptar, porque eu sou o cara do contato humano, eu sou o cara do calor humano, eu gosto de estar em sala de aula, a vida toda na sala de aula, abraçando. E às vezes, cara, eu tive dificuldade, mas me adaptei hoje, certo? Consegui me adaptar a esse ambiente virtual de aprendizagem. É claro que depois você vai É, pegando a manha, né? Vai se acostumando aqui, você vai vendo, dando feedback para as pessoas vão dando feedback para você, e aí você começa a ter habilidades com o Zoom. Aqui o Zoom eu aprendi que eu posso botar grupo fechado, eu posso pegar aqui vocês, eu posso pegar, botar numa sala aqui a Célia, a Jaque, o Fábio numa sala fechada, eu posso pegar a Monique, a Márcia e o Hélito botar na sala, e eu posso pegar a Juliana, o Roberto aqui, meu amigo Roberto e o Hélito, botar numa sala. Botar eles para fazer o trabalho e depois no final apresentar todo mundo o trabalho. Pô, meu camarada, mas até você pegar essa habilidade, tá maluco. Você fica ali meio a esse nível de complexidade. Então, mas aí o ambiente virtual, aí você começa a ter as experiências, igual eu estava tendo aqui. O único problema hoje é o fuso horário, né? Aí está para poder. Dois núcleos nossos aí na Europa, eu só estou estudando só o fuso horário, mas aí eu vou ter que conversar com algumas pessoas específicas aqui para poder. Tem a disponibilidade de tal hora? Tem, Alexandre. A disponibilidade, exemplo, ver 2 horas da manhã tá no fuso horário dando aula, e aí cada um vai ser bem pessoal. Então, assim, isso deu para a gente essa liberdade. Então, o professor hoje, que não está habilitado, que não está no campo tecnológico hoje, pronto para isso, ele vai ficar para trás, não tem jeito. E ele, se ele ficar no método arcaico, né? Roberto aí também dá aula há mais de 20 anos, né, Roberto? Lá no campo da teologia, né? Então, por aí, por baixo. No campo teológico aí, o Roberto agora está fazendo a transição também para a psicanálise, que aí é só adaptação mesmo de conteúdo, mas imagina, o Roberto, acho que nós somos aqui os dinossauros aqui da sala. Dinossauro. Os dinossauros aqui da sala. Claro. Então, pô, imagina a gente pegar, se adaptar essa parada toda aí, meu senhor, para a gente ir lá de 2000, lá, 99, lá atrás, lá. Então, para a gente ter essa dificuldade mesmo de adaptação, mas todo mundo vivo, se adaptamos à aula e vamos avançando. Então vocês Ô, aí vão. Alexandre, essa questão do online fica melhor, até por conta, a gente vê que um aqui é de Macaé, outro é de Nilópolis, outro é de Piabetá, e tu é consegue verdade. formar vários alunos de uma vez só, não precisa estar de forma corpórea, tem que ir daqui, sair de Nova Iguaçu para Piabetá, fazer uma turma lá, então consegue fazer vários alunos, né, formar vários alunos ao mesmo tempo e de uma única vez, né, de vários lugares. Então fica muito mais fácil. De repente, aqui, vamos supor, poderia ter até um aluno fora do Brasil, né, online aqui com a gente, e você poderia estar aqui dando aula de uma forma total. Não Fica muito e mais assim, fácil dessa e forma. vocês, essa adaptação. Então, por isso que foi bom. A apresentação de vocês vai ser a apresentação online, do mesmo jeito para já você se ambientar e vai ficar Bom. legal, porque gera network. Aí sim, vai ter gente de fora, da Bélgica, Suécia, França e Alemanha. Vai ter uma galera de lá, porque eu fiz uma estratégia para lá, uma representante nosso,
a Célia Finker, e eu pedi para ela disparar para o lado de lá, e aí vai ter essa dinâmica aí externa, muito positivo para a gente aí, porque nós estamos fazendo uma divulgação do trabalho forte, justamente para isso aí, para poder ter esse avanço aí. Então, o ambiente virtual de aprendizagem hoje, gente, ele é uma realidade. E aí, às vezes hoje eu já tive alguns, hoje nem tanto, mas eu já tive problemas com alguns professores com essa dificuldade. Poxa, Alexandre, mas caramba, pô, mas aí, falei, cara, você vai ter que se adaptar. Então, o cara que está se adaptando ali, está dentro desse ambiente, ele com certeza, o que ele está fazendo? Ele tá captando, está avançando, está se organizando aí para poder estar tendo esse avanço pessoal aí. Ok, pessoal? Perguntas? Eu mesma, professor, gosto muito Professor, da dá aula. licença, boa noite, turma. Peraí. Rapidinho, Monique. Fala aí, Márcia. Daqui a pouco a Posso Monique fala. falar? Vou falar, Quem vai Márcia. Amada, Monique, Como vai, sua linda? vou bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Professor, eu tenho certa dificuldade realmente nessa parte tecnológica, mas estou procurando me adaptar um pouco. Eu gosto muito da aula presencial, eu acostumei muito com o calor da sala, né? Aquela dinâmica. Como o professor está falando, a gente tem que estar sempre inovando. Estou procurando ainda me adaptar a isso. Não, Márcia, é que eu estou falando você, Márcia. Quando alguns professores mais antigos falam comigo, eu até entendo, tá? Deixa eu botar aqui para carregar aqui o notebook. Eu até entendo, porque é uma transição. A galera hoje nova aí, Zé, Evelyn, cadê a Evelyn aí? Né? Cadê a galera aí? O Fábio. Esse daí manda bem. Eles Isso aí eles mandam vão. bem até. Eles são mais tecnológicos, entendeu? Eles são muito mais tecnológicos que a gente. Porém, dá para se adaptar, entendeu? Dá para se organizar direitinho. Dá para chegar. E por isso que eu deixei essa aula aqui, eu tenho esse módulo 4 é justamente para isso, para a gente poder se organizar, sabe? Para a gente poder pegar aqui e passar por isso aí, né? Testar a própria aula, a apresentação, ela vai se dar desse jeito, para a gente poder se adaptar. E aí vai se organizando, pede ajuda, aí tem uns bizuzinhos que vai passando. Mas você, Márcia, tá muito bem. Para iniciante, tu tá muito bem adaptada. Tá muito bem adaptada aí. Para esse início de agora que vai ter, tô muito bem adaptada. Tá? Monique. Então, sobre esse assunto, né, do online, eu vejo que quando eu fiz a minha mentoria, foi na época da pandemia, 2019 para 2020, meu primeiro mentor era lá da Alemanha. E aí a gente acordava às 5 horas da manhã aqui, que era meio-dia, parecia lá 11 horas, uma coisa assim. Então eu botava o relógio para despertar às 5 horas da manhã aqui no Brasil, né? Para a gente ter a mentoria com ele. Ele que estava ligado ao Pablo Marçal, né? Que foi minha primeira mentoria. E aí, o que é legal, que com a pandemia, o uso, né, do home office foi o que trouxe algo como é que fala? Firmou, deu uma fugiu a palavra. Tinha muito preconceito dessa coisa de trabalho home office, faculdade online. Eu lembro que quando a gente ia fazer, validou, agora veio a palavra, o online, home office, validou toda essa forma online, né? Porque eu lembro quando eu fui procurar para fazer faculdade, tinha muito preconceito. Você vai fazer online, não presta. Bom é fazer faculdade presencial. E com o boom da pandemia, hoje em dia não tem mais esse preconceito, né? Hoje em dia existe o EAD aí, e é muito bem aceito, o qual eu agradeço que eu estou fazendo minha faculdade totalmente EAD, e é muito requisitado. Então, esse preconceito foi por água abaixo, né? O módulo home office trouxe, através da pandemia, essa validade, que você não tira nenhuma qualidade, você não perde nenhuma qualidade,
né? Para algumas coisas, sim, né? Claro, uma medicina, né? O curso de psicologia também não tem online ainda, mas muitos outros cursos a gente pode estar fazendo online também a nível de graduação, que foi muito legal, né? Então a gente Pessoal, tem que estar mesmo. E na Porque minha mentoria a gente teve aula também de Zoom, né? Pelo Zoom, toda essa parafernália da informática para a gente poder também atender as pessoas como mentor online. Então, hoje em dia eu agradeço muito, mas eu ainda estou aprendendo, que é complicado, não é fácil não. Você me... professor, Eita, Lele, e os aplicativos também não são baratinhos, é um tem essa investimento. dinâmica. É investimento. Você fala isso aí, é você ter esses horários como investimento. Oi, Célia. então, é, é bom quando a gente pode pagar uma mentoria, é muito válido, é bacana, beça. Mas a gente que tem a oportunidade de estar em sala de aula com essa galerinha aí. Eu estou dirigindo alguns grupos de adolescentes e eles mesmos, eles fazem uma mentoria muito bacana. Eu tenho aprendido muito com eles, porque eu peço, me explica aqui, vamos fazer uma live, vamos fazer. E Eles eles sabem mesmo, tudo. tia, deixa que eu ligo para você. Aí eu falo, não, mas espera aí, me ensina, me ensina. Aí a gente tem feito Essa essa troca. troca, né? É a sala de aula invertida, né? Que a gente tanto fala. É a sala de Eu aula tenho invertida. aprendido muito com eles. Não, Célia, a contribuição é muito profunda, porque eles são dessa geração, né? Às vezes, exemplo, o uso do CapCut, aqueles aplicativos Canva, nós professores, cara, hoje acabou. Você tem um Canva na mão, o CapCut, o Canva hoje você pode dividir para 3 pessoas. Uhum. Fica baratinho para cada um. Aqui eu divido, eu, Marcela e quem mais? A Evelyn. A Evelyn é a nossa designer, estrategista que trabalha as artes. A Marcela é coordenadora e eu. É um Canva para 3. E aí nós produzimos aí, exemplo, hoje os PowerPoint, vocês podem usar os PowerPoint do Canva da IA. Pô, fica top as apresentações. Lá guardadinho lá. Então você pode pegar ali. É claro que eu gosto da coxa de retalho, né? Eu pego ali os livros e tudo e vou jogando ali, montando ali. Ele vai me dar o padrão que eu quero, o padrão, padrão paisagem. E ele tem vários modelos ali diferentes, legais, que eu deixo no Canva já guardado, não perco, está no Canva na nuvem. E lá eu preciso que no momento, se o local que eu for dar a aula não tiver internet, eu posso baixar em PDF, converter em PDF. Então é super interessante para a gente aqui ter o Canva e ter o CapCut para que você possa fazer uma promoção social, gravar um vídeo. E essa geração novinha, eles sabem tudo. Minha filha mesmo aqui, o meu filho joga bola, ele foi fazer um clipe dele. Ela fez o clipe dele todinho por onde? Pelo CapCut. Antigamente você tinha o design. Então, quer dizer, eles ajudam muito. Eles ajudam muito. Eu falo que dentro da clínica com adolescente, a Célia falou uma coisa, é verdade. Dentro da clínica da adolescência, eu aprendo muita coisa. Muitos filmes, muitos desenhos, muita coisa, eles me ensinam. O professor viu tal filme e tal. Eu falei, vou ver, eu vejo. E depois aquilo vira resenha da terapia, associações. Então a gente tem que estar muito conectado com essa molecada também, os jovens ali, os atendimentos, porque eles vão ensinar muito. Esses AVAs, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, a gente aprende muito com eles, muito. Porque eles dominam muito a tecnologia de forma muito rápida. Ok? Na página aqui 2, página 2, não, a página 4, eu coloquei algo super interessante que eu botei aqui. Aqui nós botamos já os verdadeiramente os ambientes, né? Eu botei aqui a dúvida é o princípio da sabedoria. Os ambientes virtuais de aprendizagem. No dia de hoje, como destacado aqui no meu marcador de texto, tem passado por mutações significativas. E que mutações são essas significativas? Onde o acesso à informação vem sendo cada vez mais facilitado pelas redes sociais, ou pelas redes móveis, pelas mídias digitais, se tornando um elemento cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Paradoxalmente, simultaneidade de presença, de ausência ensejada pelas mídias digitais ressignifica o conceito de educação à distância, substituindo pelo termo educação online
ou mesmo educação em ambiente virtual de aprendizagem, ou chamado AVAS. Eu botei aqui a nomenclatura, como é que é dado a chamada nomenclatura acadêmica, né? Pelo fato de a gente ter essa visão aí dos AVAs, né? A função dos ambientes virtuais de aprendizagem é de possibilitar que o conteúdo das aulas seja transmitido aos usuários através de quê? De vários recursos. Ferramenta que pode variar de acordo com a necessidade de cada aluno oferecido. Eles podem atender tanto o sistema educacional, como a distância, quanto o presencial, e suporte atividade de sala de aula e um AVA. O que é um AVA? Um AVA é o quê? É relacionar-se a sistemas computacionais destinados ao suporte de atividades mediadas e pelas tecnologias de informação e de comunicação, tá? Que é a tecnologia da informação hoje, que é as automações. Tudo isso aí tem gerado uma questão interessante. Permite integrar multimídias, recursos, representa informações de maneira organizada e proporciona interações pessoais do objetivo visando atingir determinados objetivos. Na segunda-feira, eu dei uma palestra para uma rede escolar grande em Caxias e, engraçado, tinha 45 professores na sala e virtualmente tinha quase 200 pessoas. Entre pais, professores estavam em casa, um montão de coisa. Então, nós tínhamos mais de 250 pessoas na palestra. E aí tinha uma câmera aqui, lá no auditório já posicionada, e ali eu estava respondendo tanto perguntas presenciais como perguntas online. Aí tinha uma pessoa lá no notebook lá só para isso, para poder colher as perguntas e trazer as perguntas para mim. Então você vê, né, que é o chamado semipresencial. Pessoas online como pessoas presenciais assistindo ali a live até ficou. Eles gravaram lá, perguntaram se podia gravar. Então você vê o recurso que dá, né? Porque às vezes é de interesse da escola. Ao mesmo tempo, a escola mostrou para os pais que se há uma preocupação com os professores também terapêutica. E de casa eles estavam olhando lá e foi até interessante. Esse ambiente aí semipresencial. Algumas turmas eu estava até fazendo isso, né? Mas a gente deu uma seguradinha agora, mas é algo também que no futuro a gente pode estar até pensando aí, uma questão de uma aula semipresencial. Ao mesmo tempo que ela está rolando ali presencialmente, está sendo gravada, algumas pessoas estão em casa assistindo. Isso estava acontecendo no Polo Mercury. 3 alunos, se elas foram até para a região dos lagos, nós temos polar, mas elas queriam participar da aula. Aí o que foi feito? A Marcela pegou lá, ligou o Zoom, botou lá em pé, e aí conectou numa caixa de som, e elas estavam lá assistindo. Botou até ali assim, ó, o tripé em pé, na mesa de frente, e elas participando, longe. Então você vê como que é importante, né? Eu botei aqui, ó, o acesso ao interior do AVA é feito com meio de login. Eu botei aqui algumas questões, né? Pouco conteúdo fica disponível ao visível por usuários não cadastrados. Aqui, quando você coloca ali uma plataforma, e há papéis como permissões diferentes como usuário, administrador, criador do curso, professor, tutor. Os cursos são separados em salas virtuais e acesso é restrito por código. E nós estamos até criando plataformas sobre isso aí, para a gente liberar para os alunos aí ter. Alguns alunos vão ter o passaporte e vão estar acessando. Hoje vocês têm isso pelo YouTube. Alguns vídeos eu hospedo no YouTube, para não ter custo, para não poder pagar. Aí eu posso botar eles. Alguns são privado, não listado ou liberados, chamado domínio público. Os não listados, você só consegue assistir com e-mail, tem que cadastrar e-mail. Então, o YouTube hoje, ele dá esse recurso e, de uma certa forma, também pessoas veem se há o engajamento e aí tudo isso aí vai acontecendo. Então, você tem essas habilidades nas redes sociais para você entender. Até porque o público, ele é diferente, tá? O público que assiste YouTube é um público, o público que curte Instagram é um público, o público que curte o Facebook é um público. A gente tem que até entender isso aí, certo? O Instagram, ele é um veículo mais comercial, tá? O Instagram é muito comercial. Então, fazer uma live, falar sobre alguma questão educacional, tudo é muito bom. É claro que o TikTok hoje é muito legal também, as pessoas usam o TikTok e usam. Mas o TikTok é para molecada. A galera de 12 anos, 14 anos, 11 anos,
Então, às vezes, você quer acessar esse povo, você quer também ter acesso a esse povo, é de se interesse também ter o TikTok também. Facebook já é para os dinossauros, né? Igual a mim. Facebook já é para os dinossauros, a galera lá do Facebook já tem uma outra mentalidade, uma outra visão. Tá? O Twitter, ou eu digo Twitter, agora o X, ele é mais político. Então, o Twitter, ele é politizado. Então, assim, os grandes políticos do Brasil, eles se comunicam, falam muito através do Twitter. Tá bom? Aí você tem o LinkedIn também, tem várias redes sociais aí importantes. Importante falar para vocês conhecerem as ferramentas que estão à nossa disposição. Poxa, Alexandre, eu quero me comunicar em todas elas. Aí vai te dar um trabalho, né? Se comunicar ali com todas elas, mas vocês também podem, exemplo, de cara logo, se você falar assim, Alexandre, qual é a rede social hoje que eu posso escolher? Eu só dou conta de uma. Escolho o Instagram. Tá? Alexandre, a minha filha me colocou no LinkedIn. O LinkedIn é mais para trabalho mesmo, você o divulgar currículo. o seu trabalho. Ali tem o seu currículo, tem muitos administradores, empresários que ficam ali, eles entram em contato com a gente, muito legal. É muito legal mesmo. O LinkedIn é muito. O LinkedIn é bom para isso aí, né? Que é o currículo, né? O cara quer jogar lá, o cara quer um determinado tipo de profissional. Então, assim, você vai escolher a comunicação ali e a organização que você começa a ter dentro desse ecossistema, tá? Que é uma questão muito boa, né? Na página 5, dando continuidade, eu botei uma frase do Nietzsche. O pensador é, antes de tudo, uma dinamite. Um aterrorizante explosivo que põe em perigo o mundo inteiro. Nietzsche falou isso aí. Que nós somos uma dinamite. Gente, é engraçado a frase do Nietzsche, né? Porque você aí vai revolucionar com o pensamento seu, revoluciona uma pessoa. Quantos alunos eu percebo hoje, quando passa pela experiência conosco, ou até que os alunos são transformados? A mentalidade deles, a mindset deles muda, a forma que eles veem o mundo. Muda bastante. Então, o Nietzsche vai falar que o pensador, antes de tudo, se uma dinamite. Ele é uma dinamite, potencial absurdo de explosão. As formas variadas de comunicação e interação, eu botei aqui, atividades diversas, tarefas, chat, blog, tudo isso é forma de comunicar, é forma de dar aula ali, você ter ali, olhar ali seus comentários, responder seus comentários, que eu acho interessante também você colocar. O professor ou tutor pode acompanhar o desenvolvimento da participação do aluno, elaborar, corrigir atividades, atribuir notas, ou até mesmo estabelecer prazos para a realização de atividades e metas. E aqui eu coloquei que há exercícios de natureza diversas, alguns similares, aprendizagem experiencial. Existem softwares destinados. Então, assim, você tem uma variação hoje de material online para que você possa hoje trabalhar isso aí. Tá? E eu até coloquei, cadê? Tá aqui, ó. Sim, ó. A própria plataforma, de acordo com a BDE, nos cursos regulamentados totalmente à distância, prefere as instituições que deu pelo menos 46%, seguindo softwares livres. Então, deu um boom muito grande. Hoje, com certeza, passou mais de 50%. A busca e a procura por formações online. Tá? É claro que eu sempre vou defender, tá, gente? As formações, a teoria, com certeza, a teoria ela pode sim ser dada online. O campo teórico. Ali você vai dar uma formação, você pode explicar. Como eu repeti aqui, algumas formações que eu tenho lá no início, elas podem ser de ordem online. Página 6. Vocês riem de mim, por eu ser diferente. E eu rio de vocês por vocês serem todos iguais. É um autor desconhecido. Então, essa questão toda de todo mundo ser igualzinho, na mesma plataforma, na mesma forma. E aí nós temos a dificuldade de lidar com o diferente. Quando nós olhamos o diferente da sala de aula, nós temos a tendência de quê? De discriminar.
Então, o professor, lembre, ele vai ser aquele cara que vai trazer adaptabilidade para o aluno. Tem aluno, como eu falei, que vai evoluir rápido, que vai entender o processo, e foi o que a Márcia falou aqui agora. Então, vocês também têm que ter um pouco de paciência quando você estiver no ambiente virtual. Principalmente, por sua vez, entra falando, então, no canto aqui tem um esquema, você vai lá, muta a pessoa, porque já tivemos já várias experiências assim no início, em que as pessoas não tinham noção que estava sendo filmada. Nossa, cada coisa aconteceu, que a gente morria de rir, eu tinha que ficar pedindo para a Indy, chamando a pessoa no privado. Ó, Indy, chama falando no privado lá, né? E porque acontecia muito isso, porque as pessoas não tinham noção do que estava, né? Aí tinha uma certa vez uma aluna estava no banheiro, entendeu? Ela achou que tinha desligado a câmera. E aí virou o Big Brother, né? Virou o Big Brother ali, eu falei, aí eu fui lá, peguei, tive que, cortar ali o sinal ali, e era dentro do banheiro. E era assim, gente, ó, falando, gesticulando e tal, não tinha noção, que esqueceu que na mente dela ela achou que a câmera tinha desligado. Então você vê que isso aconteceu muito porque as pessoas não tinham noção ainda dessa questão virtual, né? Que elas achavam que estava em casa. Lembre-se, o fato de eu estar em casa me dá a sensação que, pô, estou em casa, estou à vontade. Então, a gente ouvia discussões, um montão de coisa. Então, assim, sempre peço só, gente, muta aí, ou fecha, pode assistir, eu quero assistir aula com a câmera fechada, alguma coisa. É, é aquela questão toda. Assim, é muito bom você estar ali, vendo as pessoas, as interações. Mas eu sei que, às vezes, as pessoas precisam desligar a câmera para alguma coisa, igual aqui, todo mundo bonitinho, com o microfone fechado, ouvindo ali, aí vai lá, abre o microfone, dá a sua parte. Aqui você tem o recurso da mãozinha, né? Você pega o chat lá, você vai buscar lá, nos emojis, tem a mãozinha, levanta a mãozinha e tal. Mas até a pessoa, galera, se adaptar, então você, quando estiver num AVA, no ambiente virtual dando aula, você vai ter que ter essa habilidade, né? Você vai ter que ter esse cuidado de estar ali prestando atenção, vendo ali quem está na turma, quem não está, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Você tem que ter esse cuidado. Porque às vezes assim você está com 4 telas abertas, certo? E aí você tem que estar ali o tempo todo passando, passeando as telas, ver as telas que estão abertas, ver as telas que estão fechadas. Não é problema nenhum você fazer isso. É claro que com o tempo você vai gerando essa habilidade, você vai pegando esse macete, essa dinâmica aí, tá? Perguntas? Ô, Alexandre, geralmente quando eu faço algum projeto que seja online, teve até uma aula de evangelismo que eu fiz online. Aí geralmente quem fica de administradora é minha esposa. Eu boto ela como administradora, enquanto eu estou aqui, ela fica olhando, aí ela fica lá mandando recurso e tal, justamente por conta disso. Se alguém der mole, acontece. E no começo da pandemia, era exatamente isso, né? Parecia que algumas pessoas faziam de propósito, principalmente os alunos, né, que estavam em casa, parecia que eles faziam de propósito, né? Ficava sem roupa mesmo na frente da câmera. E outras pessoas, por não ter habilidade, principalmente alguns professores assim que eram um pouco mais arcaicos, que não tinha tanta noção, né? Tinha que entregar trabalho, projetos, as pessoas realmente davam esse mole aí. Quanto mais na internet, a gente via muito vídeo aí do pessoal dando mole aí, Pô, caindo, se ajeitando. Pô, teve um promotor aí que é uma gente, desgraça no Rio, lembra? Ele estava lá na audiência lá, aí viu um varão lá perto dele, lá, o varão foi lá dar sei lá, dar alguma coisa para ele, o cara tava nu, meu irmão. Nu, dando água para ele, alguma coisa, viralizou e deu um problema do caramba. O outro, a estante caiu, tu lembra? Luf, a estante caiu, que era uma estante de mentira. Então, assim, sim, o AVA, como você falou, Fábio, o ambiente virtual ele tem que ter esses cuidados. Bota alguém ali como administrador, certo? E aí você tem ali a sua amplitude, você tem ali o controle, você abre ali a tela ali, você vê quem está, quem não está. Porque, principalmente agora aqui, nesse ambiente que eu estou falando com vocês, eu estou gravando. Então, eu tomo maior cuidado. Eu sei que vocês já estão todo mundo afiado, todo mundo já ligado, mas toda hora eu dou os checklist aqui, ó, do meu lado direito. Eu vejo aqui, porque eu botei aqui a imagem, no meu escritório eu botei uma televisão de 40 polegadas. Aí o que acontece? Está todo mundo aqui aberto.
Eu sei que está fechado, eu sei que está aberto, que está fechado. Então, ó, eu só olho aqui para a direita, eu pego aqui, eu vejo, tá? Ó, tá com a câmera ligada. A Célia, o Fábio, o Luiz com a câmera ligada. Cadê a Márcia, a Jaque, a Monique? Tá ligado, ó. Já a Michele, o Wellington, Evelyn e Juliana estão com a câmera desligada. Então, eu já sei todo mundo que está com a câmera ligada e quem não está com a câmera ligada. E tá tudo certo. Então, parece bobeira, né? Mas é bom vocês terem esse entendimento, que é o costume. Depois que começar a fazer, gente, não tem dificuldade. Começou a fazer isso, já era, vai embora. Aí vai pegar ali, você começa a ter as habilidades de pegar as... Professor, Oi, Monique. professor, é muito interessante a gente falar, como eu falei para você que eu fiz a minha mentoria, o cara era lá da Alemanha, então a gente estava às 5 horas da manhã aqui, né? Aí tinha gente que entrava na mentoria na cama, ficava de camisola, de pijama, assistia. Aí o Cara, professor, né? Porque eu sempre fui assim, eu levantava cedo, eu passava uma maquiagenzinha, sempre vinha bonitinha assim, né? Eu já tenho isso em mim, né? Então, ele pegou meu exemplo. Gente, vocês têm que vir para cá. Olha a Monique, ela tá preparada, como se ela tivesse vindo para um trabalho. Então, vocês têm que fazer isso. Não é porque vocês estão em casa, o home office, que te dá o direito de você ficar deitado na cama de qualquer jeito, porque isso aqui é uma apresentação e depois eu vou deixar salvo, vou colocar lá no YouTube. Então, vocês vão aparecer assim. Aí vocês querem ser, no nosso caso lá, né? A gente estava fazendo mentoria, quer ser mentor, quer ser um conselheiro, e aí você é o seu cartão de visita. Como é que vai assistir a tua aula lá? Você apareceu assim. Então, a gente teve essa aula também de postura, né? Em relação a fazer aulas, como a gente ser mentores, né, posteriormente, e como alunos também, vir para cá como se a gente estivesse no emprego realmente. E aí teve que ter essa educação, né? Reeducar as pessoas, porque, mas aí, sinceramente, você falou, tem gente que tá certinho. sabe. Exemplo, até a postura de roupa e tudo. Aí é que etiqueta, né? A pessoa fala que é bobeira, tá? Tô aqui, ó. Tô em casa aqui, ó. Tô em casa. Às vezes é igual aqueles repórtagens, você tá meio de bermuda. Mas ninguém precisa ver que tá embaixo. Para Mas eu tô de baixo, calça, eu eu tô posso de calça. levantar, né? Esqueci. Mas por quê? Esse vídeo aqui ele fica gravado, você pode ser usado comercialmente. Uma aula sua, até para poder hypar, você pode pegar uma aula dessa aí, gravar e passar de forma propositiva para um grupo fechado e eles virem a aula no grupo fechado e querer contratar o serviço. Gente, nada se perde. Tudo se ganha e se aprende. Exatamente. Nada se dá, é perdido. Pô, tô dando mole aqui, não. Eu, às vezes, quando eu faço online, atendo online, às vezes eu uso até meu jaleco. Eu boto meu jalecozinho, parece que saiu, bota a câmera mais para baixo, assim, entendeu? Porque te dá uma autoridade, né? E a pessoa ali vê essa seriedade, né? Tá te levando a sério. E aí, com isso, eu já tive alguns pacientes e clientes que, vendo a minha postura, entraram assim desleixados, vinham de roupa rasgada, de pijama, aí viam que eu estava numa postura certa, na outra sessão já vinha diferente. Já vinha, até me falava, hoje eu coloquei uma roupa bonitinha, porque eu vi que a senhora está toda arrumada. Achando que eu ia aparecer. Gente, não pode. Rapaz, aí existe uma questão. É a questão do posicionamento, né? Fábio, é posicionamento. Posicionamento e uma coisa que a gente usa muito no corporativo chamado brand. Tá? Vende. Pode aí, falar o que for. Alexandre, é palhaçada, né? Não. Eu estou fazendo alguns cursos online aí justamente por causa disso daí. Posicionamento, roupa para se vestir, para se apresentar de forma online, de forma pessoal, como você se vender, como você se comportar, forma de falar. Então, o posicionamento da internet é muito importante. Acho que não, mas ainda a pessoa te valida pelo aquilo que você é e pelo aquilo que você mostra. Exatamente. Exatamente. Então, por favor, peço para vocês aí, tá, gente? Quando for dar Lucaróis aí, tá?
Eu até falo, pessoal, para os homens, bem para as mulheres aí, eu sempre falo para os homens evitar blusa, camisetinha cortada do lado assim, né? Meu irmão, Mamãe, tô fofinha. pô, camisetinha cortada dos homens, as irmãs também, as irmãs, por favor, cuidado. Os A decotes. roupa, Aquela blusa porque... social igual tu tem, Thiago, daquela do Cairós, que é social, que tem a espinha, Tu aquela é vê, maneira, pô, a preta. a Pode Aquela preta, preta é botar pô. maneira. blusa, né? É. Isso, eu mandei fazer, gente. Eu comprei a blusa e mandei bordar, pô, entendeu? E aí, cara, gera uma autoridade absurda, a roupa gera. Principalmente no. Porque, assim, nós estamos falando hoje sobre ambiente virtual de aprendizagem, certo? E aí a Monique colocou um exemplo aí legal, a Sérgio também, o próprio Fábio, porque a tendência é você estar desleixado. Estou em casa, eu estou de. Não, cara, isso aqui é trabalho. Isso aqui é trabalho. Então, eu não vou estar aqui nunca. Vocês vão ver, até no ambiente virtual aqui, eu de camiseta largada. Se bem que eu adaptei o esporte fino justamente por isso, porque para gerar uma autoridade, um monte de coisa, para o nicho que eu vou buscar, eu preciso já me comunicar. Comunicação, lembra da PNL? Não verbal. Então, vocês precisam fazer a comunicação de vocês não verbal. Cara, e hoje é mole montar até cenário aqui, hoje é mole. Se bem que isso aqui é real mesmo, isso Sim. aqui é verdade. Tá? Mas, cara, é legal. E é o bizu que eu dou, porque lá no início não tinha isso, mas, cara, as pessoas não falavam, ficavam com vergonha e tal. Mas hoje em dia, A nossa, Shopee tá aí pra isso mesmo, Cristiano. pô, Shopee, você falou tudo agora, Aí, Fábio. eu comprei um monte de coisa aqui, ó. Aqui, Aí, ó. ó. Tudo chegou essa semana. Um monte de coisa. Aí. Eu tô aqui só na beirinha da mesa aqui. Comprei gaveteiro, comprei livreiro, comprei um monte de coisa aí. Só aqui. Vestido forte. Vou montar. Irmão, Eita, faz o cartãozinho. vou fazer uma visita aí, Ó, Fábio. faz o cartãozinho Já da Shopee. Faz o cartãozinho da Shopee aí, ó. Tu tira a onda. Pô, tu liga. Mas vamos lá, Eu pessoal. botei até lá no Hein, Instagram, lá, professor? essas coisas que eu comprei, botei tudo lá. Pô, mas vou te falar uma coisa, gente. O ambiente virtual de aprendizagem, ele vai requerer isso aí, não tem jeito. Então você vai ter as habilidades todas, você vai ter ali os recursos pessoais para a comunicação. Então eu acho que isso é interessante, que é super interessante. Hein, professor? Foi, Márcia? Quando a gente começa a observar as etiquetas, as tendências de moda, as pessoas acham que não tem muita influência, mas a gente esquece que é um campo de trabalho. É uma telinha pequena, mas abrange um espaço ilimitado. E as pessoas começam a observar a, a sua forma de se posicionar, suas vestimentas, faz muito. O varão de Deus aí tá no ponto. Ataviado. Mas, ó, Ataviado. e menino, não fala? E a nossa colega que está escondendo o ouro, ela não vai entrar, não, para distribuir o ouro dela conosco, não, professor? O senhor já fez o convite a ela? Foi. Eu não esqueço, não. Olha lá, o Roberto tá com a parede bonitona lá de moda, a cinza lá, ó. Tá vendo? Ó? Tá em alta esse cinza aí, Luiz. Roberto. Tá em alta Tá. esse cinza, tá top aí, ó. Quer dizer, o menos é mais. Tá vendo, gente? O menos é mais. Uma parede legal, top. Quer dizer, às vezes. É só observar as paletas, né? Observar as paletas que estão em moda e você faz uma adaptação com tudo que você tem. Top. Bora, Roberto. Na verdade, aqui é o gabinete da igreja, né? Aí, tu vê, tá top, cara. É o gabinete Tá da top. igreja. Tá top. Quando deu o exemplo aí do áudio vazado, né? Às vezes eu conecto aqui, boto para conectar a aula, programa no Zoom, às vezes eu tô lá em cima no culto ainda. É possível que já tenha vazado o corinho, o pessoal dando lugar. Na verdade, está na igreja, né? Mas você vê a mobilidade, né, Roberto? Você é pastor, Ótimo. tá aí, vem aqui rapidinho, resolve, daqui a pouco tá tendo acesso aos dois ambientes, você vê a mobilidade, né? O pessoal está cultuando aqui em cima, eu estou ouvindo, né? Uma coisa que Fábio falou sobre o branding, sobre o ambiente corporativo, como alguns sabem, né, eu trabalho numa empresa que ela é multinacional, né? Ela é governamental, mas é multinacional, ela é uma SA.
Então, o banco, ele trabalha muito a questão do brand do funcionário. A gente é orientado a ser Banco do Brasil 24 horas, estando na agência ou fora da agência. Então, essa questão do brand, do teu posicionamento, da tua vestimenta, de você estar sempre preocupado em passar uma boa impressão, uma boa fala, isso é importantíssimo. É muito importante. O Roberto aí é nosso gerente lá do Brasil, do Banco do Brasil lá, um cara bom. E o cara tem uma. Ele está até conversando aí para fazer algo, né? Eu até lembrei agora, a gente precisa fazer algo nessa parte de finanças, né? E que o Roberto tem uma E autoridade muito grande nisso aí, na abertura de empresa, posicionamento de empresa. O Roberto é o cara nessa área aí. Muito bom. Precisando vocês aí, ó, qualquer coisa nessa área está autorizado. Pode procurar o Roberto aí, com o Roberto, eu confio, é uma referência nessa área aí, tá, gente? E meninas, quem quiser aula de etiqueta, eu dou, tá bom? Tem uma Vamos lá. uns spoilerzinho. Gente, é o ecossistema. Voltou. Lembra que eu falei com vocês? Chama- Nós somos um ecossistema, tá, gente? É um ajudando o outro. Ninguém é maior, é um ajudando o outro. Eu botei aqui em marcador de texto o seguinte: as metodologias ativas de aprendizagem são técnicas que colocam o estudante como um grande responsável e pela obtenção do conhecimento para si. Nesse processo, ele tem uma maior autonomia de participação, ou seja, essas metodologias vão no caminho contrário da passividade que mencionamos antes. Um exemplo é a aprendizagem por meio de projetos, na qual o aluno ele é incentivado a explorar um problema e a chegar à solução. E outra prática comum nas metodologias ativas de aprendizagem são as aulas invertidas, como a Celinha falou, né? As aulas invertidas, nas quais o estudante tem acesso ao conteúdo online para que ele otimize o tempo da aula de fato, aproveitando para tirar dúvidas, interagir com colegas e desenvolver projeto. Eu mesmo, né? Eu tenho um cliente meu que ele indicou para mim uma série, K-pop, um anime, mas que tem um fundo ali que eu quero entender ele, né? Ele trouxe muito esse fundo pessoal. E aí você vê o recurso. Às vezes eu estava com ele, eu já fiz com ele uma sessão, gente, sabe como? Aqui aberto, com o YouTube aberto. Fui lá, peguei o dedo do Zoom, abri o YouTube e fui vendo com ele, abri o Netflix, fui vendo junto com ele. Olha o nível de recurso hoje que eu tenho. Eu estou com ele aqui na tela, parado, e vendo as cenas e parando. Qual é a cena essa aqui que você viu? Pô, essa aí, professor. O que tu achou dessa cena? Nós fizemos um painel, né? Ficou muito legal. Então, nós não podemos, nesse ambiente online, na hora que for consultar, poxa, Alexandre, aquela cena do filme O Menino Pijama Listado, aquela cena é forte na hora que toca os garotos. Pera, vamos lá para ver a cena. Bota lá no YouTube, botou o corte, pum, tacou lá, você vê a cena. Cara, esse recurso invertido, ou ele vem com a demanda toda para a gente fazer. Então, eu acho que a rede social, o ambiente virtual, o AVA, ele veio literalmente para poder ajudar mesmo, para poder trazer um nível de conteúdo, né? É claro que vai aumentar mais. E aí, por que alguns professores discutem? Não querem, porque vai exigir mais dele. Grave isso. Vai ter que exigir dele mais conhecimento, mais pesquisa. Então, o professor vai ter que pesquisar mais, o professor vai ter que estar mais inteirado. Ele vai ter que estar mais socialmente ali, ligado ali, em algumas dinâmicas ali. Igual eu curto muito, né? Às vezes a Netflix, eu vou lá, pego quais são as séries psicológicas da Netflix. E aí a Netflix me dá as séries todas psicológicas. Dá trabalho? Gente, dá trabalho às vezes, porque eu vou ter que tirar laser. Por semana eu vejo em torno de 4, 5 filmes. Por semana que eu vejo. Às vezes eu tenho que parar para poder rever isso aí. Não tem jeito. Tem que parar ali para poder ver os filmes, porque muitos desses filmes são conteúdos de análise, conteúdos de aula. E não tem jeito, não tem para onde correr. A gente precisa trabalhar isso aí, tá? Uma vida não questionada não merece ser vivida. Quem falou isso aí foi Platão. Então, assim, você não está questionando a sua vida, então ela não merece ser vivida. Como a metodologia ativas favorece o aprendizado? Vamos dar. A outra coisa importante, né? São 8h45. O que eu gosto de fazer, gente? Vou dar uma pausinha de 10 minutos, estamos mais de uma hora.
nesse ambiente, é bom sempre dar uma pausinha rápida de 10 minutos, pausa pipi, pausa café, para a galera dar uma esticada, levantada e tal. Quando eu sempre gosto desse intervalo quando o Padre mora. Rapidinho, tá, gente? São 8h45, 8h55 eu volto até 9h30 dentro do conteúdo aqui. Paramos na página 7. Ok, pessoal? Voltamos daqui a 10 minutos, é isso, Alexandre? Desculpa. Isso, 10 minutinhos, 10 minutinhos, tá? Beleza. 8h46, 9h56 nós voltamos. Tá ok.
Vamos lá, pessoal. Retornando aí, ok? Essa reta final nossa aí para finalizar a primeira parte do módulo 4, tá? Nós sabemos que são 2 aulas, tá? Cada módulo são 2 aulas. E nós estamos caminhando para finalizar a primeira parte. Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado? Segundo o professor, filósofo e pesquisador José Mourão, é urgente que a educação se organize. Existe uma clara consciência em relação ao esgotamento do modelo antigo, seja na educação básica, do ensino superior. Este é um movimento mundial, não só brasileiro. Você sabe que houve como foi falado aqui, mas o que iria acontecer, a China, com tudo problemático lá, ela antecipou muita coisa. E aí está nessa transição ainda, dessa educação antiga com a moderna hoje, é claro, os home offices hoje, com a educação online, e aí a gente precisa ter essa mudança. E nesse contexto, as metodologias que são ativas de aprendizagem vão ampliar o engajamento do aluno a partir do momento que ele passa a ter protagonista no processo. Marca essa frase aqui, ó. O que é o teu protagonismo no processo? Devido ao acesso às redes sociais, eles virão com as perguntas prontas, tá, gente? E respostas também prontas. É isso que a gente precisa entender. Então, o aluno ali vai exigir da gente um nível de profundidade maior, porque eles estão ali pesquisando, estão estudando, estão pegando ali o processo. Hoje, você pode botar aqui uma aula de teoria de Lacan. Você vai ter várias significações de teoria de aula de Lacan. O cara pode buscar isso aí dentro de casa. E ele vai vir para a aula com o quê? Com as questões dele pessoais, para poder fazer o quê? Tirar as dúvidas deles. E a gente precisa ter esse tipo de maturidade, de estudar, com certeza, buscar os conteúdos certos que era para ser buscado, para nós não ficarmos ali para trás, para não ficar aquela dinâmica de, poxa, o aluno quer afrontar. Não, o aluno vem com riqueza de conhecimento. Só deixar muito. Você sabe que tem aluno que quer, se você deixar, você não dá aula. Só ele dá aula, só ele fala. Ele também tem esse cuidado. E a retenção do aprendizado é maior quando o estudante simula, tenta resolver um problema do conjunto de métodos passivos da comparação com simples leitura ou audição ou uma palestra. Então, como eu falei vocês hoje nós temos inúmeros processos hoje, circunstâncias para poder analisar. Então, é claro que ao mesmo tempo, eu sempre falo, tem muita informação, mas tem muita desinformação. Ao mesmo tempo que tem muito acesso, tem muita gente ensinando errado. Isso aí vocês podem ter certeza disso aí. Tem muita gente que não está ensinando o que é para ser ensinado. Então, isso nos deixa mais confortável. Então, aquele professor que busca, que ensina, que cai para dentro, ele com certeza ele vai ter ali um diferencial, porque ele vai ter acesso, ele vai conhecer os teóricos, então ele vai conhecer pessoas que estão ali de forma direta trabalhando, então ele vai ter essa dinâmica específica. E aqui eu coloquei como as metodologias ativas favorecem o aprendizado. Tá? Como elas vão auxiliar? O mesmo, ele vai falar o seguinte, né, o José Mourão, é urgente que a educação se reorganize. E existe uma clara consciência em relação ao esgotamento do método antigo, eu botei aqui embaixo. E embaixo, cadê? Aqui embaixo eu botei a pirâmide de Glasser, que é um modelo muito usado por todo mundo. O William Glasser é um psiquiatra americano, e a pirâmide de aprendizagem muito semelhante ao código de aprendizagem de Edgar Dale, que dizia que nós aprendemos. E aí, isso aqui é verdade, 10% do que lemos. Caraca, Alexandre, então quer dizer que se eu ler um livro ali, ler muito, é 10% do que lemos. Se eu associar essa leitura com audição, vira 20%. Aprende-se melhor. Aprende-se melhor. Se eu associar ler, ouvir e ver, eu já tenho 30%. Se eu associar ler, ouvir e ver junto, 50%. Se eu fazer debate ou conversas, eu aprendo 70%. E se eu praticar, 90%. Então, vocês imaginam uma aula que vocês pegam ali um painel, igual eu estou fazendo agora com a aula Estudo de Casos. Eu fiz um teste e estou testando. Algumas aulas eu estou transicionando para esse debate, que é um painel. Exemplo, peguei lá o Estudo de Casos.
coloquei lá, dividi em 5 casos principais da psicanálise, tirei exemplo, tirei lá os grupos específicos, separei os grupos e botei a apresentação. Então, assim, o nível de aproveitamento está sendo muito grande pelo fato que eu consegui implementar a pirâmide de William Glasser na educação dos alunos. E aí eles estão conseguindo ali ter, porque eles vão pegar ali um livro, e eu estou com esse projeto aí dos 24 os compêndios, a gente está começando já a gravar os compêndios, e de abordar, botar o aluno para pegar ali um croquis, um resumo rápido do caso freudiano, e fazer uma breve apresentação ali daquele caso ali. Ele vai ter um tempo para isso. Então, você vai aprendendo muito. Então, a pirâmide de Glasser aplicada na educação, então vocês podem fazer isso aqui o tempo todo. Então, vocês podem pegar uma aula, pode pegar um teórico, pode pegar uma dinâmica e apresentar isso em sala de aula. Que vai dar certo? Com certeza, vai dar certo porque é aprendizagem. Eles vão pegar e vão ter esse cuidado ali, vão ter essa dinâmica ali. Voltando ao que você colocou a respeito do aluno que vai estar pesquisando e já entra na nossa dinâmica de aula com perguntas e respostas, então é necessário a gente, como professor, já ter a aula antecipando as perguntas do aluno e respondendo ao mesmo tempo, porque aí você responde sem que ele entra numa expansão e ele vai ficar, como que você entendeu que eu iria fazer essa pergunta? A gente estudar formulando pergunta, eu acho que a gente vai desenvolvendo mais. Então, porque quando você chega e você vai dar aula, você já sabe, assim, tem que imaginar quais as perguntas que vão ser feitas e se antecipar. Normalmente, como que se dá isso, Márcia? Exemplo, todo professor nosso, quando ele vai lecionar uma matéria, ele vai dar uma aula, exemplo, eu gosto de fechar sempre o calendário de forma anualmente. É igual que alguns de vocês vão estar já no calendário de 2026, entendeu? A intenção é essa. Alguns podem estar esse ano? Pode, porque eu vou dar uma mexida em algumas coisas. Quando você entra na agenda da tal turma específica, o que acontece, Márcia? Você já recebe a matéria em suas mãos. Olha só, você recebe aula gravada minha, você recebe um módulo. Certo? Eu libero isso aí. Uhum. E aí você vai dar aula em novembro, vai dar aula em outubro. Então você já tem aquele conteúdo na mão. Vamos supor que eu vou montar a tua área. Teoria psicanalítica de Jung. Sonho, né? Teoria da série. A teoria psicanalítica de Jung, exemplo. Então, aí eu vou te dar para você um conteúdo programático, uma prévia do que tá. A própria apostila de Jung, ela vem falando sobre isso, sobre essa prévia. Então, assim, quais são os assuntos que vão girar em torno da teoria psicanalítica de Jung? Abordagem junguiana. Então, você vai saber mais que as perguntas que trarão na questão de Jung vai ser voltado para aquilo ali. Então, exemplo, o aluno pode se cortar para você. Exemplo aqui. Vou pegar qualquer livro dele aqui. Você vai pegar, exemplo. Eu vou pegar um livro aqui mais denso. Não. Vou pegar esse aqui mesmo. Aquilo que eu falei para vocês, o livro vermelho de Jung, explicando o livro vermelho. E aí o aluno... Você prometeu de passar isso para a gente, hein? Ele PDF, né? Eu vou caçar aqui, me lembre hoje no grupo. Acabar a aula aqui, eu vou caçar ele. Tá aqui, né? Aí ele vai pegar aqui, exemplo, aqui ele vai explicar o livro vermelho, né? Ele explica um pouco. Esse livro aqui ele foi criado só para explicar o livro vermelho de Jung. Tá? Então, exemplo. Então, aqui eu vou trabalhar quando que o livro de Jung foi feito? O livro de Jung foi autorizado depois de 2002, porque a família tinha uma preocupação de revelar a sombra do Jung, né? Saber quem era o verdadeiro Jung.
E ali algumas editoras, Vozes, a editora Zahar, a LPM, Artemed, as editoras ali tentaram conversar com a filha de Jung, se eu não me engano, para poder liberar, que seria um grande marco para a humanidade. As pessoas saberem o que está escrito no livro vermelho. Então, essa é a história por trás do livro vermelho de Jung. E só depois disso que foi liberado e foi descobrir ali os sonhos de Jung, as conversas que Jung tinha com Freud, mais fechadas. E aí o aluno ele pode perguntar, mas por que o livro vermelho, né? Qual é o conteúdo do livro vermelho de Jung? Você vai falar de forma minuciosamente, você vai falar que é um arquivo de dinâmicas, de questões ali pessoais do próprio livro mesmo que vai atingir, né? Tá vendo aqui? Tem aqui, ele vai falar sobre a profecia de cada homem, as tradições religiosas, o caminho daquele que virá, a imagem errante, quer dizer, o livro vermelho ele vai trabalhar. Ou outro livro do Jung, né? Espiritualidade e transcendência. Aqui ele tem um Jung mais o quê? Espiritual. Vamos lá. Aí tem Memória, Ações e Reflexões. Então, cada um aqui você vai ter um Jung diversificado, teorizado para cada questão, entendeu? Então, assim, pode acontecer, entendeu? O que eu estou falando, né? A gente vai ter a matéria na mão, mas eu tenho o hábito de estudar e é como se eu fosse fazer uma prova. Essa pergunta aqui, certo, seria provável cair na prova. É isso que eu estou falando. Quando a gente pega todo esse conteúdo, a gente começar a formular as perguntas, estudar, e antecipando, porque muitas vezes o aluno né? Quem dá aula de escola dominical, então, que é o tempo bem curtinho, a gente tem que entrar na dinâmica de, bom, eu estou dando aula sobre o Espírito Santo, então eu tenho que... O aluno provavelmente vai me fazer essa pergunta, você antecipa a pergunta, que está dentro do conteúdo. Concordo. É isso que eu estou falando, parece que... Márcia, pode, quem se adianta governa. Tem um desenvolvimento bem rápido, porque quando ele nota que a gente antecipou a pergunta dele, vai estimular ele a fazer outras perguntas para entrar na dinâmica do professor. Concordo. Então, assim, se o aluno é dinâmico, é o que ele vai fazer. Mas vamos dizer, isso é a questão da sala invertida. Nós temos essa questão. Eu sempre libero a apostila antes para o aluno. Eu faço direto agora. Principalmente os polos que estão lá na região dos lagos, que estão mais longe, eu libero o material para eles antes, para que eles possam ter acesso ao material, pesquisar esse material, boto o livro em PDF, um montão de questões ali, vou entupindo eles lá. E aí, quando eu vou para a aula, meu camarada, é muito legal. A gente vai para a aula fazer a troca. A gente vai para a aula fazer troca, fazer troca, fazer troca, fazer troca, fazer troca, fazer troca, fazer pesquisa, fazer troca, fazer pesquisa. E aí a dinâmica justamente é essa. Então vocês ficaram bons pela intercorrência, pela prática, de forma repetitiva. É importante, né, Alexandre, essa questão da gente ter a ementa, o que é proposto da nossa aula, a gente vai entregar o que a gente se pôs o que a gente propôs a entregar. Então, quando o aluno vem com a questão que sai muito fora, a gente tem argumento para interromper ali o aluno nessa abordagem. Ele não vai vir querer que numa aula de Jung, ele vai querer trazer uma questão freudiana. Ele falou, cara, aí ele pode falar assim, ou você pode responder de forma sutil, discreta, elegante, ou você, cara, olha só, teve essa matéria, então, isso aí, no outro momento, eu te respondo. Isso aí não é ser deselegante, sabe? Não é relevante para a aula, né? Vai ser relevante para a aula. Vou te falar uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a sala de aula, às vezes, tem alunos que vai tornar o relevante. Eu tenho alguns poucos alunos assim, e aí, cara, às vezes é chato. Eu já até falei com vocês aqui, né? Já até perdi alunos por causa dessa irrelevância. Toda hora o cara quer fazer um corte. Aí ele começa a querer devanear, aí fica devaneando. Porque tem perguntas que são diretas, certo? Professor, me explica para mim assim, Freud brigou com Jung?
houve briga com Freud e Jung? Aí eu vou explicar para ele. Tem um livro que lançou agora sobre as 365 cartas trocadas entre Freud e Jung. Você leu elas? Leu mais ou menos o prefácio, então? Então você não pode falar que houve uma briga. Tá? Porque aí você usa a autoridade. Você sabe ali o que aconteceu? O Jung ficou tocando. Ah, mas o Jung, quando Freud está até aqui, quando Freud foge. Quando Freud foge, cadê? Quando ele foge, a fuga de Freud. Nesse livro aqui vai contar a história. A estratégia que Freud teve para deixar Jung lá na Áustria. Ele leu o livro? Não tem. Tá me entendendo, gente? Então tem muita coisa que é narrativa. Tem muita coisa que é narrativa. Então, Márcia, mas tudo dentro do assunto. A gente tem que estar dentro do assunto ali para poder buscar. E foi a importância que a Celinha falou. Tem que ter ementa. A ementa vai ajudar nisso aí. Porque se o aluno brigar, você vai falar assim, olha só, a ementa proposta aqui foi essa. Então, eu estou dando para vocês aqui o que de forma direta foi proposto. Ô, professor, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu, que eu vou fazer o uso. A minha última aula lá com a Marcela, nós apresentamos um trabalho, era estudo de casos, e aí eu apresentei o estudo de caso da Ana O. Aí, como eu já estou na didata, eu peguei o gancho e falei assim, olha, o Instituto Queiroz ele tem uma pegada muito boa, que é em relação à sala invertida. A didática dele é muito boa, onde você, aluno, pode perguntar. E não é aquela coisa de só o professor é o detentor do saber. E o que acontece? O caso da Ana O, geralmente, praticamente, você vai passar. Você que estiver entrando agora, foi o ponto zero, um dos casos ponto zero, né, do Freud, né? Não foi o Freud, foi o Brauner, né? Mas você, iniciante, você vai ou você vai estar pegando ele quando entrar, ou algum momento você vai passar pelo caso da Ana O. Porque o Instituto Queiroz ele tem 24 módulos. E os 24 módulos, se você entrou agora e não está no início, você em algum momento vai passar por ele. Então, gente, são 24 módulos que dá e é uma rotatória. A gente vai ficar de 2 em 2 anos indo e voltando. Não é? Eu lembro quando eu entrei em 2020, acho que foi com 22. A Marcela começou a dar aula de um jeito. Hoje ela é outra pessoa. Entendeu? A gente via assim uma insegurança, a gente sentia que estava aprendendo, ela mesma falou, né? O Alexandre ia mais vezes, não é, Alexandre? Você ia mais vezes. Agora não, a Marcela está dominando. Então, eu peguei, a gente pega isso porque você vai para o osmose? Vai também, porque você vai repetindo. Então, hoje a gente vai estar dando aula. Até supervisores de estágio. Você lembra que eu ia direto, eu não vou mais em estágio? Não vai mais, eu não sou mais necessário. Eu não sou mais necessário. E não ser necessário é bom, porque você gerou discípulo. Você não é mais, eu não sou mais necessário. A Marcela dá aula lá excelente, entendeu? Ela é outra pessoa, porque vai dando, foi crescendo, vai falando. Eu já estou quase 3 anos, termina minha última aula agora, vou fazer até lá no Mont Blanc, que é a introdução à PNL, acabei meus módulos. Então, cada vez que a gente for estudando o módulo, hoje a gente vai dar aula sobre introdução de PNL. Cai dentro durante um mês sobre isso aí. Vai estudar, vai pesquisar, vai se preparar para a pergunta. E daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, a gente vai só aprimorar, que é o que eu vejo que a Marcela fez. Ela está pegando uns pedacinhos. O Alexandre foi lá, deu uma revisada nas apostilas, que também já são outras, não é?
E aí, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo o nosso slide, ela já não lê mais totalmente a apostila, antes ela lia a apostila toda, hoje não, ela já faz o slide dela bonitinho, fica até filosófico. Teve uma aula que ela deu, ficou até, parecia até a poesia, tudo bateu palma. Então, é assim que a gente vai fazer. E se surgir pergunta que a gente não saiba, cai na mais esportiva, faz uma contrapartida. O que você acha sobre isso? Você tem alguma informação? Entendeu? Não é vergonha nenhuma, gente, porque é muita coisa para estudar, entendeu? É muita coisa para estudar e a gente vai aprendendo ao longo da vida, da estrada. Bom, Alexandre, o herói da Marvel, o Demolidor, ele fala o seguinte assim: você só tem medo porque você tem esperança. Ninguém tem medo se não tiver esperança. Porque se você espera alguma coisa, você vai ter medo. Mas essa esperança, ela tem duas vertentes, ela tem dois rumos, o positivo e o negativo. Então, você vai com medo, mas vai no positivo, na sua esperança positiva. Vai com medo mesmo, vai com medo essa mesmo. frase dele é muito legal. É o Demolidor dele. E se eu não me engano, o Demolidor é o único super-herói deficiente, né? Que não enxerga, né? É ele? Eu acho que é ele. Acho que o Demolidor é o único. Gente, é o cego, que é o cego. É o cego, né? Muito Isso legal. mesmo. É o super-herói cego que ele age só pelos sentidos. E não deixou de ser super-herói. O que a Monique contribuiu foi muito bom, porque as pessoas acham. Gente, eu vou abrir para vocês aqui um pouco, né? As pessoas às vezes questionam, tá, gente? Tem pessoas que fizeram didata e não deram aula por causa que, cara, por causa delas mesmo. N questões. Mas uma coisa que eu falei foi a constância. Eu tenho uma gama de professores, como a Natália, como a professora Gisele, daquela região aqui de Caxias, Gisele, como a própria Vanessa, nova geração, vai ter outros professores que não estão conosco, mas estão servindo a outras instituições, estão funcionando, estão trabalhando, e é o quê? É a consistência. É muito bom ter a acessibilidade que a Monique teve de você ver um profissional e depois você ver a evolução dele. E o aluno não é bobo, o aluno vê a evolução desse profissional, né? E é o que vai acontecer com vocês. Vai ter aluno que vai pegar vocês numa linha, aí daqui a pouco vai se deparar com essa linha, daqui a pouco vai ver você numa outra versão, como aqui eu tenho, cadê a Jaque? A Jaque é da linha lá do pessoal lá de Piabetá, né? A Jaque pegou a dinâmica Piabetá. Então a Jaque pegou vou botar a Gisele no início um pouquinho, né? Ali inicial. Então a Jaque ela pode fazer o feedback da Gisele lá no início e a Gisele hoje. Tá? Outra também aqui que eu aperto também pra caramba, que é a Ju Rezende, vai ser uma ótima professora, eu falei para ela, porque ela tá coordenando coordenando lá o polo e tá vendo os pós, os contas, já fez releitura para mim, já mediou o problema, entendeu, gente? Já viu problemas ali, já teve professores que foram lá, tal, questões de éticas pessoais, quer dizer, tudo é aprendizagem. E a galera tá chegando também aqui, a Michelle Alci tá aqui, já tá vendo. É bom, aparece numa aula, vê como que funciona. Gente, é uma aprendizagem. No início, vai ter conflito? Claro que vai ter, gente. Claro que vai ter dificuldade, claro que vai ter dificuldade nisso. Só que a questão toda. A diferença é que eu sou um coordenador, sou coordenador professor. Foi na palestra quando eu falei lá. Quando eu falei da minha experiência de docência de aula, os professores até falaram assim, pô, pela primeira vez você trouxe um palestrante aqui que é professor. O diretor focado desse tamanho. Quem está nos palestrantes aqui que não tem experiência de docência. Então, quando eu comecei a falar da experiência de docência, então eu tenho autoridade. Então, quando eu falo que vai dar certo, vai dar certo. No final, a conta fecha. Claro, no início, pode ter aquelas dinâmicas. Essa transição dos slides que a Monique reparou, eu já tenho pedido para alguns professores antigos já fazerem isso. Entrega a apostila, não seja tão metódico, apresenta os slides coloridos lá e vai fazer uns cortes nos slides. Fica mais leve, fica mais redondo, e o aluno tem em casa, o aluno tem esse acesso lá. O aluno nosso tem acesso à aula gravada, só tem 4 aulas aqui que apagaram,
que eu não tenho gravadas. Eu vou até agora tirar o período agora para gravar essas 4 aulas. Se não me engano, o Winnicott é uma delas, a psicopatologia da neurose, da psicose, e mais 2 matérias. Então, nós temos 20 módulos gravados. Então, a gente tem esse recurso. Acabou a aula, entrega para o professor lá, certo? Vocês também vão receber essa aula gravada. Então, cara, tem tudo para ser sucesso. Tudo para ser sucesso. Tudo para poder. E eu, cada vez mais, soltando um pouquinho a corda, que é o que eu falo, é tornar-se desnecessário. Às vezes tem gente que não entende isso. Você não consegue entender. Hoje os estágios já tocam sozinho, algumas coisas tocam sozinho. É tornar desnecessário, porque você fez um bom trabalho. Então as coisas vão tocando, os estágios, eu estou vendo lá, está fluindo. Tem estágio que bateu 120 pessoas e não teve um problema. Olha só que recorde. Então vocês vão ter também a faceta de supervisão. Tá? Eu incluí nesse módulo aqui só supervisão. Só supervisão. Eu incluí mais um conteúdo só de supervisão. Então vocês vão ter a postura de supervisor. Vão poder estar atendendo pessoas. Olha só a questão. Vocês poderão, na pós-formação, estar atendendo pessoas. Exemplo, uma pessoa está fazendo o instituto, ela quer fazer os 25 processos dela com a Márcia. Pode fazer. Ela vai buscar a Monique? Pode. Ela pode buscar a Célia? Pode. Ah, ela pode buscar aqui a Ju, pode, como a Ju já está atendendo lá, sob minha supervisão, minha autorização. Ela pode procurar o Fábio, ela pode procurar a Michelle ou o Alci, ela pode procurar até o Luiz, que não teve a formação conosco aqui, mas é um lugar muito sério, então eu assino embaixo, porque é o IBADES, então o pastor Germano é o presidente de honra da SPIN, então a pessoa pode se formar, ou o próprio Luiz abriu um polo lá na igreja dele, e a galera, ele botou 20 alunos fazem supervisão com ele. Então, até o Luiz pode fazer supervisões. Pô, cara, Alexandre, eu gostei do Luiz lá, vou fazer supervisão com ele. Pode. As análises ele vai fazer lá com o Luiz, ou com a própria a Evelyn, se eu não me engano, já está pegando com as pessoas, a Jaque, o Wellington, quer dizer, já pode. Tá? Mas algumas pessoas falam, por que eu preciso que faça de data? Para a gente ter essa conversa. Para vocês entenderem minha metodologia, como funciona. Como que eu vejo? Eu trabalho no tripé. É necessário fazer as 25 análises. Precisa fazer comigo? Não precisa fazer comigo. Com algum didata do Instituto. Então, por isso que é bom vocês aparecerem, porque pode ocorrer lá, o cara vê lá a tua postura, você fala na rede social, e aí, não, pô, vou fazer lá com, pô, gostei, vou fazer com a Michelle lá. Vou fazer com ela, vou fazer com o Luiz, vou fazer com o Fábio. E o Fábio tá ali, né? O Fábio não é bobo, já tá ali em Nilópolis, se encostando, e vai lá, ajuda, tá certo, inteligente, pô. Tá ali, porque para mim, para Gabi, não dá mais. Tá lá o Polo lá com 25 alunos. Não tem tempo. Eu já vou jogar, Fábio, toca aí. Né? Quer atravessar um pouquinho para São João ali, vai lá, procura o Luiz, tá atravessadinha ali. Ah, tá lá em Caxias, ó, procura Michelle Alcilar. Pô, região dos lá, procura a Ju. Meu irmão, Piabetá, que é a região, procura a Márcia, procura a de moto Jata. é rapidinho, pô. Dá para chegar lá de rapidinho. moto, eu vou para qualquer lugar. A Evelyn também, né? A Evelyn e o Hélito já estão lá colar. A Evelyn, até gostei, tá? Tá coladinha lá em Xerém com a Luciana Torrião. Na última aula não precisava nem ficar. Ficou na aula de constelação. Até parabenizá-la, que ela ficou até tarde. Ela chegou lá 9 horas da manhã, são 9 horas da noite. Fui lá, ficou na constelação. Gente, é trabalho. É o que você fala, é trabalho. Isso aqui é corporativo, né, ô Luiz? Aqui é corporativo. Está sendo visto, vai trabalhar. Então as pessoas vão chegar lá, tem como indicar. Só está lá, pode ir lá, faz com ele. Então a intenção é essa. O Ju lá está lá em São Pedro. A tendência também é a cada dia mais eu ser desnecessário. Daqui a pouco a Ju vai estar pegando todo mundo lá, fazendo análise, todo mundo lá. Porque a tendência é essa. O negócio é bom quando é bom para todo mundo. Principalmente para o coordenador. Então, o didata, supervisor, ele é isso. Então tem gente que vai falar assim, Alexandre segregou, só dá aula no Instituto de Data. Sim, aqui a empresa é nossa, o meu protocolo é dessa forma que trabalha. Ah, são todos que vão dar aula? Não, porque eu tive até uma dinâmica, né? A pessoa disse, mas para você me garante eu fazer os data da aula aí? Depende mais de você. Quando você faz a faculdade, e é bom você até ficar gravado, a faculdade tem que te dar um emprego? Não. Não. É uma relação corporativa que você gera
com aquela empresa que você está prestando serviço, pô. E quanto mais você tiver ali, porque aqui eu tenho a pegada commerce. Aqui eu falo você, o Kairos não é uma coisa, é uma pegada corporativa, uma mentalidade financeira, um montão de questões todas, para a gente poder ver isso no todo. Então aqui é um projeto, aqui é trabalho, pô. É um trabalho. E que vocês aqui vão estar na ponta da linha aí, exercendo as funções aí. Ok, meu povo? Perguntas? E eu quero só frisar que isso é tão normal e natural que foi o que me impulsionou e me sinalizou que eu tinha que fazer o didata, porque eu jamais tinha pensado em fazer. Porque nas aulas, que eu cheguei até a comentar com você, os alunos, gente, vinham perguntar se eu já era professora do Kairos. Você é professora? Ah, eu quero fazer análise com você. Gente, pelo amor de Deus, gente, é a Marcela que é a professora, eu sou professora, não. Porque a gente interage, fazia as perguntas, né? E aí as pessoas vinham no meu privado, vêm até hoje perguntando. Aí eu falei, agora sim, gente, eu estou me formando. Aí eu falei, então eu vou ter que fazer didata, hein, que eu acho que Deus está me apontando para ser Gente, professora. mas ó, É a questão do Então acontece posicionamento, é a isso. questão aí do lembra, Fábio? posicionamento. Se posiciona, já era. Mas aí Acontece isso. eu falo para todo mundo, gente. Aqui, essa conversa aqui nossa, essa conversa nossa aqui, ela é franca, eu sou muito aberto. Tá gravado, tá? O que eu estou conversando com você aqui tá gravado. Tá gravado. E a questão é essa: é posicionamento. Gente, tem gente que se formou que não tem como, cara. O cara não tem um posicionamento, meu irmão. Já teve turmas passadas que o cara não conseguiu apresentar o trabalho. Tem noção disso? O cara não conseguiu apresentar o trabalho que era para fazer. Brigou, falou tal comigo. Não, meu irmão. Eu falei, vamos lá, apresenta o trabalho aí. O cara não conseguiu apresentar um trabalho específico. Tem como? Não tem como, porque é o nome. A gente preza pelo controle de qualidade. Eu não sou um cara chato. Tá? Eu entendo que equivocações acontecem. Acontece, eu me equivoco. Às vezes. Erros, nervosismo. Pô, não estou bem não hoje, Alexandre. Show de bola, não tem tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma com isso aí, zero problema. Tá? Então vocês estão no ecossistema em que nós somos colegas de trabalho, somos professores. Então, por isso que eu trago para o Didata esse ambiente aqui, ó, fechado, que a gente conversa, a gente bota os pingos nos i e aciona para poder, lá na ponta da linha lá, as coisas acontecerem. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós estaremos falando aqui sobre o modelo. Essa parte é legal, né? Ó, método de aula expositiva. Modelo de palestra. Pode uma aula virar uma palestra? Eu trabalhar no modelo palestra? Pode. Às vezes eu estou na aula ali, eu vou transicionar para palestra. Para deixar a galera mais ativa. Posso levar, às vezes, aqui, ó, para o resumo de uma leitura, um apontamento. Posso trazer um livro ali, trazer um apontamento específico. Posso também pegar aqui e transicionar. Olha lá, método de filmes. Tá vendo? Aqui, ó. Método de filmes. Posso também transicionar para o quê? Para estudo de casos, como eu fiz a aula agora, a última aula de estudo de casos. Nós fizemos. Ó, modelo de desempenho de papéis, roleplay. Aqui é mais um psicodrama. Eu pego uma pessoa, igual eu faço muito sobre a primeira tópica, eu boto a pessoa uma atrás da outra, viu? Tu viu lá, né, Fábio? Eu boto uma atrás do outro, explico o inconsciente, pré-consciente, consciente, que é o modelo de roleplay. Então, isso aqui tudo na próxima aula a gente vai bater um papo e eu vou explicar para vocês essa transição que é feita numa aula. E isso sim, gente, torna essa aula fica o quê? Essa aula ela fica bem fluida, né? Como se fala vocês, né? E por que a aula fica fluida? Ela fica fluida porque você tem métodos. Tem aula ali que vai ser painel, tem aula que você vai trabalhar a parte da leitura e vai ficar uma coisa bem fluida. E aí todo mundo consegue atingir. Como foi a aula da Mônica, achei muito legal, que eu falei, Marcela, faz assim. E lá o Mercury proporciona também pra caramba. Falei, Marcela, pega a sala do palco, não vai para aquela sala de cima, pega a sala do palco, bota os alunos no palco para poder apresentar. Né, Monique? Ficou top. Meu Depois, Instagram bombou. Ó, me deu maior e up. gera autoridade. E gera autoridade. Você manda alguém fazer o esporte daquela aula, você publica nos seus stories, publica lá no feed,
Meu irmão, acabou. Tô dando aula e acabou. Eu fiz o slide, coloquei até o símbolo do Queiroz. Eu vi, pô, eu vi, ficou legal, usa. Cara, ficou top. O ambiente ajuda. O ambiente Fomos ajuda todas de muito. preto, todo mundo de preto, posicionado. Foi show. Ó, arrebentou. Vou te falar uma coisa. A aula, eu falei, mas arrebentou, porque ficou um painel ali, só apresentando. Usaram o Data Show com a fotona da Ana O atrás. E aí eu É, falando sobre a Ana O atrás, grandão no Data Show, porque lá o ambiente ajuda muito. Eu falei, Marcela, sim. lá a gente usa o auditório e usa aquela sala de cima. Eu falei, bota para marcar na sala de baixo. Só no palco ali. Gente, o ambiente ajuda muito. Muito, mas muito Ficou mesmo. muito legal E mesmo. aí, cara, vocês vão pegar e vão massificando. É igual esse dia aqui da apresentação de vocês. Tá? Pega, eu vou dar, faça os cortes de vocês, eu vou liberar para vocês lá. Faça os cortes. Ou na hora que você estiver falando aqui, ó, faz aqui a interação na hora aqui, ao vivo aqui, ó, falando, usa na rede social, apresentação da minha avaliação, da formação de data, isso gera prova social. Grave, isso gera prova social. Caramba, o cara foi lá, fez lá, vou fazer uma arte maneira com o rosto de todo mundo. Aí já está até fazendo lá. Aí eu quero que vocês mandem uma foto instagramável, legal, com a inteligência artificial top. Bota lá, né? Mas não exagera muito. Botar no meu currículo, botar no nosso currículo. Se botar no Gente, currículo. exagera muito não, tá? Tem o pessoal exagerando aí nas IA, fica assustado aí. Entendeu? Galera, valeu? Ô, Alexandre, eu lembro do dia que a Gabi fez lá do estúdio